Bem-vindos a uma nova sessão do podcast Em Conversa no ISEC Lisboa. Hoje temos como tema as palavras novas que as crianças aprendem ao ouvir histórias e como convidadas a doutora Sara Leite, coordenadora da pós-graduação em arte de contar histórias e investigadora no ISEC Lisboa, e a doutora Luísa Araújo, diretora do CEIA, Centro de Estudos e Investigação Aplicada e professora no ISEC Lisboa. Bem-vindas a mais uma sessão. Começava então a palavra agora à doutora Sara para dar início a este podcast. Obrigada. Nós vamos então falar um bocadinho sobre a investigação que temos estado a fazer nos últimos meses sobre este tema tão interessante que é o das palavras novas que as crianças aprendem a ouvir histórias. Portanto, e para começar, se calhar podia fazer aqui algumas perguntas à minha colega Luísa para ela apresentar a nossa investigação, no sentido precisamente de explicar que os benefícios da leitura começam mesmo antes de as crianças saberem ler, certo, Luísa? Certo, muito antes, mesmo quando são bebés. Aliás, nós hoje ouvimos um termo muito engraçado, que começa a ser mais e mais usado, que é bebetecas. Bebetecas, bibliotecas para bebés. Portanto, imaginemos bebés a ler histórias. Porquê? Porque ler histórias para bebés? Parece-me uma ideia assim um bocadinho esdrúxula, um bocadinho disparatada, mas não. Ler para os bebés, desde a mais tenra idade, dá-lhes imensas oportunidades para eles aprenderem linguagem, para desenvolverem a sua linguagem, para desenvolverem a compreensão do oral e para depois começarem a ser capazes de dizer as palavras que ouvem. Portanto, desenvolvem a compreensão oral e a expressão oral passados uns meses de terem ouvido essas palavras que os pais, os bibliotecários, os avós, as educadoras leem para eles. No início, normalmente são livros muito simples, são álbuns infantis que basicamente têm uma ilustração e uma palavra ou duas por página, mas isso já é muito importante, que eles ouçam palavras nesses livros, frases, linguagem, histórias simples e terem a oportunidade também de explorar e de desenvolver o hábito de ouvir ler e o gosto pela leitura, porque só se consegue desenvolver o gosto pela leitura criando esses hábitos de leitura. Portanto, eu diria que é muito bom começar logo a ler para as crianças mal elas nascem. Exatamente. E depois, quando começam as histórias a ser um bocadinho mais compostas, mais complexas, mais extensas, de facto, o que se percebe é que, e que está devidamente comprovado, é que a própria linguagem que se utiliza nas histórias é diferente daquela que se utiliza na oralidade, certo? Exatamente. Portanto, o que nós notamos e que a investigação tem demonstrado, de vários estudos de vários autores diferentes, anglo-saxónicos, franceses, sul-africanos, do mundo inteiro, tem mostrado que, de facto, os livros têm linguagem mais complexa do que aquela linguagem que nós usamos diariamente na linguagem oral. Portanto, imaginemos um livro simples, uma história simples dos Três Porquinhos. Mesmo uma história simples dessa tem vocabulário e tem uma sintase, uma formação de frases muito mais complexa do que nós falamos normalmente quando estamos a falar com crianças. Alguns exemplos. Se eu posso ouvir um livro que diz dir-te-ei, nós não vamos usar esse tempo verbal quando falamos com as crianças, vamos dizer vou ouvir, já te vou ouvir, ou já te digo, não é dir-te-ei, não vamos ouvir essa expressão. Ou outras palavras mais ligadas, por exemplo, à descrição de objetos, adjetivos mais ricos, por exemplo, eufórico, coisas desse tipo que nós não ouvimos na linguagem do dia a dia, não utilizamos essa linguagem com as crianças. E, portanto, os livros têm essa riqueza de linguagem, tanto a nível da formação das frases, como também a nível de vocabulário, que na oralidade nós não temos. E os livros ilustrados também são muito interessantes, não é? Também são, apesar de terem as ilustrações a complementar o texto, também são ricos e também ajudam a promover essa aquisição do vocabulário, certo? Os livros ilustrados, o que nós chamamos hoje em dia os álbuns ilustrados para a infância, são álbuns que são publicados, são escritos já com
uma audiência muito particular em mente. Portanto, os autores desses álbuns infantis vão escrever histórias para crianças. Isto não foi sempre assim. Aliás, nós sabemos pela história da literatura infantil que nos primórdios não havia literatura para a infância, não é? Havia as tragédias gregas, havia a tradição oral, que depois foi evoluindo através dos séculos e começou a tomar forma uma certa literatura para a infância. E nós hoje em dia sabemos que essa literatura para a infância em forma de álbuns ilustrados tem aspectos muito particulares, ou características muito particulares, porque as ilustrações estão lá para complementar a história, ou para acrescentar algo ao significado que queremos transmitir através do texto. E, portanto, é uma característica muito particular dos álbuns ilustrados, é isso. Ajudam a perceber melhor, não é? E também cativam mais, dão mais, se calhar, mais motivação à criança para explorar o livro, para apontar, para perguntar, etc., não é? Para gerar diálogo com a pessoa que está a mostrar o livro. E prende a atenção das crianças, não é? Nós, quando lemos um livro para uma criança de 2, 3 anos, seja pais, educadores, nós vemos estes adultos a usarem mais ou menos as mesmas estratégias, a dizer, esta menina tem uma saia azul, gostas, não gostas, o que é que pensas disto? Também te acontece? Também tens esta experiência que esta personagem está a ter? Portanto, todos nós fazemos esse tipo de perguntas, comentários, quando lemos, apontamos, até pedimos às crianças pequeninas, não é? Onde está a flor? Onde está este objeto ou aquele? Portanto, todas essas características do discurso que acompanha a leitura das histórias, também ele proporciona muita aprendizagem sobre a linguagem. Claro. E quais é que são os livros recomendados ou recomendáveis que tu aconselhes para esse efeito, não é? Livros ilustrados, esses álbuns. Já há muita diversidade no nosso mercado, nós temos muitas escolhas muito boas, de autores portugueses e também de autores estrangeiros. Temos uma boa referência que são as listas do Plano Nacional de Leitura, não há só uma lista, há várias, e estão organizadas de acordo com a faixa etária. E, portanto, o que nós temos, por exemplo, no nosso projeto de investigação, que já vamos falar e já vamos tentar explicar o que é, não é? Temos uma lista de livros para crianças dos 3 aos 5 anos, por exemplo, e essa lista é feita pelo PNL, pelo Plano Nacional de Leitura, com base em recomendações feitas por peritos em literatura infantil, que vão analisar os livros e vão recomendar certos livros de acordo com as suas características para a faixa etária, do seu valor literário, e, portanto, depois o PNL vai fazer uma lista e todos os anos, acho que cada semestre atualiza uma lista de livros, e eu acho que essa é uma boa referência. Nós podemos sempre ir à internet, procurar no site do Plano Nacional de Leitura quais são os livros recomendados para determinada faixa etária. E para crianças muito pequeninas, eu acho que é particularmente bom consultar essa lista. Também é bom ir às livrarias, porque não quer dizer que todos os livros bons estejam no PNL, nem quer dizer que não haja outros livros bons que estão nas livrarias à nossa disposição, mas que não estão na lista do PNL. Olha, e falaste de, por exemplo, uma lista de recomendações para crianças entre os 3 e os 5 anos. Isso significa que esses livros para crianças tão novas já trazem palavras novas, vocabulário novo para elas aprenderem? Já sim, senhora. E esses livros, eu tenho aqui alguns exemplos que vos posso mostrar mais tarde, têm palavras novas. Porquê? Porque lá está, como nós dissemos há pouco, os livros têm palavras mais complexas do que aquelas que nós usamos na oralidade e dos 3 aos 5 anos é uma fase de aprendizagem de vocabulário absolutamente extraordinária. As crianças são capazes de produzir 5 a 15 palavras novas por dia, por exemplo. E para elas serem capazes de produzir essas palavras novas, elas têm que as ouvir, algures. E os livros dão essa oportunidade de elas aprenderem muitas palavras novas que não aprenderiam se não tivessem ouvido esses livros. É o tal exemplo das palavras mais raras, aquelas palavras que nós não usamos todos os dias com as crianças. E se calhar até podemos dar o exemplo da lista
dos livros todos que nós analisamos, que são 84, não é? Apenas 8, se não estou em erro, não tinham palavras raras, certo? Raras, exatamente. Apenas 8. Portanto, é uma Nós, porcentagem bastante reduzida. nós analisámos uns 84 livros, Uhum. justamente da lista do PNL, certo? E fizemos um apanhado das palavras raras, das palavras pouco frequentes que aparecem nos livros traduzidos de inglês para português. Essa lista do PNL que nós olhámos entre 2017 e 2020 tinha de cerca de 200 livros, o que é muito. E dentre esses 200, uns 84 ou 86 eram livros traduzidos de inglês para português, o que Exato. é imenso, não é? É quase 84. metade. E dos 84, apenas 8 não tinham palavras raras. Exatamente, apenas 8 não tinham palavras raras. E o que é que nós fizemos? Nós fomos ver, livro a livro, que tipo de palavras raras ou pouco frequentes tinham esses livros, não é? E o que é uma palavra rara, já agora? Porque como é que isso se estabelece, não é? Qual é o critério? Exatamente. Como é que nós sabemos se uma palavra é rara ou não? Sim, se Se a criança conhece ou não ou não conhece, porque as conhece, exato. crianças têm vocabulários diferentes, não é? Depende muito. Uhum. Como é que Eh, isso se determina? Nós olhámos para vários livros, este é um deles, A Lagartinha Muito Comilona, e na Lagartinha Muito Comilona a história é muito simples, é uma história desenhada para ensinar os dias da semana e para as crianças perceberem o ciclo de vida de uma borboleta. E nós, neste livro, com magníficas ilustrações e com grandes buracos para ilustrar o que a lagartinha vai comendo, vemos, por exemplo, a lagartinha comeu uma saborosa folha verde e sentiu-se logo muito melhor. Saborosa folha verde. Saborosa não é uma palavra muito utilizada na oralidade. Nós não vemos uma criança a comer um gelado e dizemos, está saboroso. Normalmente dizemos, estás a gostar, é bom. Não vamos Uhum. dizer que saboroso. Também podemos dizer, não é? Mas não é uma palavra muito frequente. E essa é a ideia. Uma palavra rara é uma palavra que não é usada muito frequentemente. Mas existe alguma base de dados que ajuda, não é? A Exato. determinar isto. Eu estou a Portanto, perguntar como se não soubesse. exato. Nós olhamos para estas palavras e dizemos: esta palavra deve ser uma palavra rara. Ou euforia deve ser uma palavra rara. Ou nómadas. Nómadas. As crianças não ouvem todos os dias estas palavras. E depois o que é que nós fizemos? Nós fomos ver uma base de dados que se chama Escolex, em que basicamente lista todas as palavras que existem nos manuais escolares do primeiro ano de escolaridade e, portanto, é uma base de dados com mais de 8.000 palavras e nós vamos ver quantas vezes esta palavra saboroso ou saborosa aparece nessa base de dados. E se nós tivermos um resultado de 0, portanto, não ocorre em nenhum manual escolar do primeiro ano de escolaridade, então sabemos que é uma palavra muito pouco frequente. Não é uma palavra que as crianças vão encontrar com frequência. E esse é o critério para definir palavra rara. Uhum. E há muitas palavras raras nestes livros para esta faixa etária, nos álbuns ilustrados para 3 a 5 anos? O que nós encontramos é que, de facto, há cerca de 6 a 7 palavras raras por livro. Ora, 6 ou 7 palavras raras nos livros que têm mais ou menos 650 palavras, são algumas palavras raras, não são muitas, mas também vamos ver uma coisa, se fossem muitas, provavelmente seria uma sobrecarga muito grande para as crianças tentarem compreender o significado dessas palavras, portanto, eu diria que é adequado. O que eu acho que é mais interessante naquilo que nós fizemos, neste levantamento de palavras raras, é justamente perceber que estamos a olhar para livros traduzidos do inglês para português. E, portanto, o que nós queríamos ver era mesmo se esses livros conseguiam dar oportunidades para a aprendizagem de novas palavras.
E acho que uhum. está a ser muito Conclui é que interessante. sim, não é? Exatamente, Pois, concluo que sim. e então esta investigação é nova, é inovadora, nunca tinha sido feita. Esta investigação é nova, mas vem no seguimento de resultados de vários estudos que apontam o ensino de palavras raras e, portanto, a aprendizagem de palavras raras pelas crianças como uma componente muito importante durante a educação pré-escolar. Porquê? Porque as crianças, ao acumularem conhecimento sobre as palavras durante o pré-escolar, quando começarem a ser leitoras, muito mais facilmente vão compreender aquilo que leem, porque já sabem o significado das palavras. E, portanto, vem no seguimento dessa tradição de investigação nessa área e, ao mesmo tempo, combina os aspectos positivos que nós sabemos dessa linha de investigação com uma coisa nova, que é ver, então deixa lá ver como é que isto se passa nos livros que são traduzidos do inglês para português. E, portanto, a novidade, eu acho, está em Na combinar estas duas especificidade, não é? facetas, Pois, exatamente, que eu acho muito tudo. interessante. Muito bem. Ah, Queres-me fazer perguntas a mim? e agora vamos fazer perguntas à Sara. Já agora. Mas uma das coisas que nós fizemos foi olhar para as palavras raras, certo? E Hum. depois tentar perceber o que é que leva os autores a usar palavras raras nestes livros. Pois, E tu é que olhaste um bocado para isso, para essa parte. sim, embora, enfim, esse não seja propriamente o nosso foco, não é? Mas de facto é interessante porque a literatura para a infância tem sempre uma preocupação subjacente que é de ensinar alguma coisa às crianças, tem uma intenção pedagógica ou educativa, se quisermos, e portanto aborda temas, comportamentos, atitudes, enfim, todo um leque vastíssimo de conhecimentos sobre o mundo que se pretende que as crianças passem a conhecer, não é? No fundo, dar a conhecer à criança toda a realidade que pode estar à sua volta ou não, pode nem sequer estar próxima da criança e por isso mesmo se torna também mais interessante para ela aprender. E, portanto, como há essa intenção sempre de ensinar qualquer coisa, naturalmente aparecem muitas palavras que a criança não está habituada a ouvir porque designam essas realidades, sejam espécies de animais e plantas, profissões, práticas culturais, aspectos geográficos, não é? Relacionados com diferentes locais do planeta e até, enfim, do universo. E, portanto, muito do vocabulário novo refere-se a essas realidades concretas ou abstratas que se pretende dar a conhecer às crianças. E elas aprendem mesmo essas palavras? Sim, como tu já sugeriste, não é? O que acontece é que as crianças interiorizam este vocabulário novo de tal maneira que depois, quando passam para o primeiro ciclo, elas já reconhecem estes termos porque já os ouviram. E isto é um processo inconsciente, é um processo que acontece sem propriamente um esforço por parte da criança, não é? Ninguém está ali a ensinar nada. Ela está com prazer, com gosto a ouvir histórias que lhe interessam, que a motivam, porque a literatura também tem essa função, não é, de entreter e por isso consegue ensinar de uma forma fácil, sem que ninguém dê por nada, e essa é a grande mais-valia deste tipo de aprendizagem, é que não é propriamente uma aprendizagem, é uma aquisição, porque acontece de forma espontânea, inconsciente, tal como acontece a aquisição da língua materna, não é? Portanto, no fundo, é vocabulário que está a entrar na cabeça da criança através do que ela vai ouvindo e que vai ficar lá, vai ficar, não é? E aliás há aquela estimativa de que num ano as crianças de primeiro ciclo aprendem entre 2.000 e 3.000 palavras novas e 70% a 80% destas palavras são de facto adquiridas implicitamente em ambientes que não são ambientes formais de instrução, não é na escola que aprendem uma larga percentagem destas palavras. Exato, isso é fascinante, porque realmente é uma aprendizagem natural, Sim, é espontânea, como tu disseste. e vai influenciar depois a fluência na leitura das crianças, não é? Elas vão ter um desempenho melhor se tiverem tido estas experiências de aquisição. E o papel dos tradutores aqui?
nestes livros traduzidos, daqueles que nós analisamos, eles simplificam a linguagem ou tentam de alguma forma simplificar a linguagem? De facto, nós poderíamos pensar que sim, porque teoricamente, e a literatura sobre o assunto também refere isso, os tradutores de livros para crianças preocupam-se em simplificar a linguagem no sentido de garantir que as crianças compreendem o texto, não é? E, portanto, há essa preocupação de não tornar o texto tão complexo que elas possam não perceber. E tu também falaste há pouco de não exagerar na quantidade de palavras novas que existem num só livro. De facto, existe essa preocupação. Mas, por outro lado, também há alguma preocupação em dar à criança uma oportunidade de aprender palavras novas. Acho que os tradutores também têm essa preocupação e, sobretudo, evitam a repetição de palavras ao longo de um mesmo texto. Por exemplo, o verbo dizer. Quando há personagens que falam, muitas vezes o disse, que se repete no inglês, acaba por ser substituído por outros verbos que são palavras novas, muitas vezes, por exemplo, relativamente às vozes dos animais, relinchou, baliu, grunhiu, ladrou, por aí fora, às vezes acontece essa substituição, mas não só, também, por exemplo, por verbos que ajudam a perceber a atitude, a reação das personagens que falam, por exemplo, pode ser o verbo, em vez do verbo dizer, o verbo replicar, porque já dá a entender que foi em resposta, ou o verbo resingar, resingou, no sentido de não estava bem disposto e então respondeu com aquele tom, e isso é muito interessante porque dá à criança uma oportunidade de aprender uma palavra nova e ao mesmo tempo de perceber pelo contexto o que é que ela significa, porque está a substituir um verbo conhecido e dá para que a criança perceba que aquilo é equivalente ao verbo dizer, mas que acrescenta qualquer coisa em termos de sentido. Portanto, eu diria que os tradutores também têm essa preocupação, não só de garantir a compreensão, mas depois, por outro lado, também de dar essa oportunidade de aprendizagem, que é muito interessante. E em relação ao processo de tradução propriamente dito, estas palavras que aparecem, que são palavras raras em português, elas também eram palavras raras em inglês? Em muitos casos sim, mais de 70% sim, mas depois há uma percentagem interessante de palavras que são comuns ou nem sequer existem na versão original do texto, ou são palavras comuns, e que se tornam palavras raras na tradução. Isso às vezes acontece e é muito interessante. Por exemplo, por diferenças gramaticais entre as duas línguas. No caso do inglês, os verbos, por exemplo, têm uma conjugação bastante simples, até já deste o exemplo do ouvir-te-ei, e depois quando são traduzidos, se estiverem no futuro do indicativo, por exemplo, isso é uma palavra rara, porque as crianças no discurso oral e os próprios adultos não utilizam o verbo conjugado no futuro do indicativo. Quem diz o futuro do indicativo diz, por exemplo, o futuro do conjuntivo, ou o pretérito imperfeito do conjuntivo, ou o modo conjuntivo em geral. Portanto, quando aparecem certas formas verbais em certos tempos, no português, isso são normalmente casos em que a palavra comum em inglês se tornou numa palavra rara, mas não é só nesses casos, também há outros casos de diferenças gramaticais, por exemplo, quando em inglês nós temos dois nomes para designar uma realidade, temos um composto formado por dois nomes ou dois substantivos, depois em português vamos ter um adjetivo, e esse adjetivo é uma palavra rara. Estou-me a lembrar, por exemplo, de River Beach, praia do rio, não é? Praia ao pé do rio. E em português torna-se praia fluvial. Ora, fluvial é uma palavra rara. Certo? Portanto, às vezes acontece isso. Na transição para o português, a palavra comum torna-se rara por causa da característica gramatical da língua e do texto. É uma exigência da própria língua, para fazer sentido na Exatamente. nossa língua, seria dito assim, desta forma. E nós quando olhamos para esta literatura sobre tradução e estudos feitos justamente sobre álbuns infantis e a tradução de álbuns infantis,
encontramos esta expressão transcriação, nem sequer sei se nós conseguimos dizer isto, ou podemos dizer, não é? Transcreation em inglês, transcriação, portanto é uma criação do tradutor, o tradutor tem aqui um papel de criação, e nesse sentido nós também percebemos que havia algumas palavras que o próprio tradutor introduz no texto, mas que não estavam no texto original, não é? Sim, sim, é verdade, é muito interessante. E isso muitas vezes acontece por imperativos estilísticos, eu diria. Portanto, nós percebemos que cerca de 10% das palavras raras que nos apareceram não tinham qualquer equivalente no original, nem mesmo uma palavra comum, pura e simplesmente no original não estava lá aquela informação. E isso tem muitas vezes que ver, por exemplo, com a necessidade de rimar ou com o próprio ritmo do texto. Portanto, por razões de estilo, para que o texto tenha um cunho literário, poético, uma sonoridade interessante, melodiosa e, sobretudo, para rimar, muitas vezes o tradutor vai buscar uma palavra que é rara, mas que tem aquela terminação que é preciso para fazer a rima e utiliza, mesmo que não tenha equivalente no original. Porquê? Porque é fundamental que o texto rime, tem que rimar, não é? E portanto essa necessidade muitas vezes explica algumas das palavras que são introduzidas no texto da tradução, mas não é também a única. Por vezes nota-se que o tradutor teve a necessidade ou sentiu a necessidade de explicitar o sentido de alguma frase que pudesse ser ambígua ou difícil de perceber, por vezes também para conformar melhor o texto com a ilustração, porque lá está, há esta complementaridade entre o texto e as ilustrações e às vezes também há essa tendência ou essa necessidade e depois também eu penso que às vezes é mesmo a tal intenção educativa ou pedagógica que também existe no tradutor, não só no autor. Estou-me a lembrar de um caso em que no original se falava sobre o facto de antigamente, há muitos milhares de anos, os seres humanos andarem sempre de um lado para o outro e depois a uma certa altura resolveram fixar-se nos lugares. E o tradutor introduziu aqui o termo nómadas. Em vez de dizer simplesmente antigamente andávamos sempre de um lado para o outro, como está no original, acrescentou, além disto, éramos nómadas. E aí há uma clara intencionalidade de dar ali à criança uma palavra para ela registar, para ela guardar, que é interessante, que é uma palavra útil, que é uma palavra que lhe transmite um conceito que vai ser útil, não é? E, portanto, é mesmo, acho que há mesmo essa intenção de utilizar a leitura, o momento de contacto direto com o texto, como uma oportunidade para adquirir vocabulário, por parte do tradutor e não só do autor. De facto, o tradutor também é um autor. Pois, eu acho que deve ser fascinante ser tradutor, porque realmente este processo mental de traduzir de uma língua para outra e, em particular, de tentar construir o sentido para jovens leitores, não é? Que ainda nem são leitores, mas que são potenciais leitores através de outros, não é? Dos pais, dos educadores, deve ser fascinante. E eu sei que tu fizeste a tua formação inicial na área da tradução. Sim, também já fiz tradução, mas embora não fosse tradução literária, não é? Portanto, não tenho essa experiência, mas tenho falado ao longo desta investigação, também tenho falado com tradutores que de facto me dão essa confirmação de que têm essa preocupação, muitas vezes eles não sabem explicar porque é que utilizaram determinada palavra rara e normalmente há vários motivos. E os motivos não são só motivos conscientes, intencionais, às vezes eles próprios depois se apercebem que gostam daquela palavra, acham que é interessante a criança aprender, ou acharam que combinava bem com a ilustração, ou não queriam repetir, mas muitas vezes há vários motivos, não apenas um. E também pensar, porque é que temos tantos livros agora traduzidos do inglês para português?
E quando nós olhámos para a quantidade de livros que tínhamos, ficámos, uau, tantos livros traduzidos do inglês para português, não é? E portanto parece que há muitas editoras já a apostar neste tipo de edição, não é? Para os mais jovens, de álbuns infantis. E qual é o papel das editoras neste processo? As editoras têm um papel importantíssimo, não é? Desde logo pelas escolhas que fazem, do que é que vão publicar, não é? E depois, porque muitas vezes se dedicam a determinados autores ou a determinados temas, e fazem as suas escolhas também muitas vezes em função disso, não é? Portanto, por exemplo, há determinadas editoras que publicam os livros todos do Eric Carle ou do autor do Elmer, por exemplo, que agora não me recordo o nome, mas também depois fazem opções importantes relativamente ao processo da tradução. Muitas vezes o próprio editor é que faz a tradução, ou então contrata tradutores, não é? E muitas vezes também tem depois um revisor, vai fazer depois o trabalho de analisar a tradução e de fazer eventuais ajustes, aperfeiçoamentos, alterações, consoante os critérios que, enfim, nós não conhecemos, porque não fizemos esse levantamento ou esse estudo, não é? Não contactámos as editoras no sentido de tentar perceber quais é que são os critérios que utilizam, mas fazem de facto determinadas opções e, portanto, nós podemos à partida já saber que esta ou aquela editora tem, por exemplo, livros de determinados autores que são mais prolíficos em palavras raras, por exemplo. Não é? Há casos de livros, por exemplo, falei dos livros do Elmer, que são bastante conhecidos. Os livros do Elmer têm uma média bastante considerável de palavras raras. São livros para crianças pequenas, mas estão cheios de palavras raras e são muito interessantes nesse sentido. São os livros do David McKee. Exatamente. Do David McKee, do Elmer. Pois, e também é interessante perceber que, se calhar, à medida que uma editora começa a apostar na edição de um determinado livro, que foi o primeiro da coleção, não é? Porque há vários do Elmer, por exemplo, depois, quando sai um novo, a aposta continua, não é? Portanto, vão editar mais um daquele autor, o que é ótimo. Já se torna conhecido, não é? Já há uma fidelização, digamos assim, das crianças que gostam daqueles livros, vão buscar mais e mais e, portanto, têm sempre essas oportunidades de aprendizagem ou de aquisição de vocabulário novo. Portanto, dirias que os livros traduzidos, estes que nós analisámos, traduzidos do inglês para português, são adequados, dão muitas oportunidades para as crianças aprenderem palavras novas. Sim, sem dúvida. Portanto, não é uma questão de as traduções simplificarem, terem um vocabulário pobre, nada disso, não é? Muitas vezes pelo contrário, nós percebemos. Os tradutores são criadores do texto, são recriadores dos textos e são pessoas que se vê que estão empenhadas em compor um texto em português que faça sentido, que seja interessante, que seja variado em termos de vocabulário, que seja adequado às ilustrações. Portanto, nota-se que há aqui um trabalho muito sério, muito aturado, em criar um texto em português que seja bom, que seja recomendável para as crianças lerem. E isso é fantástico, não é? É muito bom, porque de facto há livros que têm poucas palavras raras, outros têm mais, mas quase todos têm algumas e são construídos de maneira a proporcionarem essas oportunidades de aquisição de vocabulário novo, claramente, não é? Vê-se que há essa preocupação e isso é muito bom. Muito bom, e eles são muitos, portanto. E esperemos que as editoras continuem a apostar, não é? Nestas edições e também nos dá a oportunidade para fazermos mais estudos sobre palavras raras. Uma vez que começamos, isto dá vontade de puxar, nunca mais acabamos. É mesmo muito fascinante, como disseste. Pronto, colega. Obrigada, Luísa, obrigada. Por terminada a nossa conversa. E vamos continuar a trabalhar. Exatamente. Até à próxima. Vamos continuar a estudar o assunto.